Meu bom dia a todos os queridos irmãos. É um prazer estar mais uma vez aqui. E nós vamos dar continuidade à história do personagem, Da personagem que nós estamos estudando. Nós vimos no outro vídeo, no vídeo anterior, a parte 1, que o personagem é Joabe. Mas nós vamos novamente orar a Deus, pedindo a iluminação, a compreensão da sua palavra. Santíssimo Deus, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós fizemos a semana passada. Precisamos, Senhor, da tua sabedoria. Que eu seja um porta-voz, que eu fale, mas que o Senhor coloque na minha boca as palavras que possam, Senhor, surtir um efeito na nossa vida. Que possamos, primeiramente, entender o texto, extrair as lições que temos aqui, e que possamos, Senhor, ter o desejo de te servir com integridade de coração. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Irmãos, estudamos no vídeo passado sobre Joabe. Joabe é o personagem bíblico, figura dos bastidores. Então você aprendeu no vídeo passado que Joabe é sobrinho de Davi, filha de uma irmã paterna chamada Zeruia, e tinha 2 filhos, Abisai e Azael. Estudamos também no vídeo passado, que Azael foi morto por Abner quando tentava matá-lo, em uma fuga, entre a guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul, representado por Isbovete, aquele que assumira, ali o trono, e do qual Abner era quem o sustentava ali no poder. Joabe, então, surge às suas mãos. Aprendemos, você pode olhar o vídeo, assistir, se você não fez, mas Abner mata Azael em legítima defesa. Está perseguindo, está avisando, olhe, pare de me perseguir. Pare de me... Por que eu vou te ferir? Como eu vou olhar para Joabe? Mas mesmo assim, Azael continua no encalço de Abner. Sabe que na guerra é matar ou morrer, mas no caso de Azael, ele podia ter parado a perseguição. Não fez, e então Abner o mata em legítima defesa. Mas Joabe não faz isso em relação a Abner. Joabe mata de forma fria, chamando à parte. Abner fez uma aliança com Davi. Nós cremos que essa aliança era uma aliança verdadeira. Davi levava muito a sério as alianças. E aí, então, Abner sofre ali o assassinato por parte de Joabe, que alegava estar protegendo o rei, contra um homem que estava mal intencionado, quando na verdade ele queria vingança e estava com medo de perder o seu posto. Até porque Abner exercia o mesmo cargo, comandante do exército, não de Judá, porque de Judá, de Davi, era Joabe, mas de Israel, de Isbovete, era Abner. Estudamos também, irmãos, que quando Davi comete o pecado, Joabe sempre aparece, Tanto é que ele é amaldiçoado em público. Davi deixa bem claro que suas mãos estavam inocentes quanto ao sangue de Abner. Isso foi muito bom porque a tribo do norte viu que Davi não era um traidor, que descumpria uma aliança que ele acabara de fazer com Abner. Nós vimos no capítulo seguinte, que nós apresentamos aqui, que Davi cometeu alguns erros na vida, entre eles foi o mentor, o autor intelectual da morte de Urias, e a ordem era que Urias fosse deixado sozinho, e só Urias deveria morrer na guerra. Davi tinha que eliminar Urias, porque Urias, quando soubesse da traição, sua mulher já estava grávida, de Davi, ele poderia exigir a morte de Davi. Então Davi não queria morrer, então ele resolve matar Urias, E ali chama Joabe, que era um homem que já tinha as mãos sujas de sangue, assassinou Abner de forma fria, Só que Abner, para dar mais autenticidade, Abner fez o seguinte, irmãos, colocou mais gente com Urias perto do muro.
E aí os arqueiros mataram, né? Não foi só Urias, não, né? Quando Davi ficou sabendo da história, já estava com raiva, né? Que estratégia é essa? Um homem que nem Joabe, uma estratégia dessa, ficar perto das armas, né? Das flechas dos arqueiros. Aí ele falou, não, mas Urias também morreu, né? Um detalhe interessante, irmãos. Agora não é mais as mãos de Abner, é de Urias e dos demais homens de Davi. E o Joabe não pôde, né? Porque ele queria tanto agradar o rei, né? Porque Davi não gostou nada da morte de Abner. E ele então não pensou duas vezes em agora providenciar não só o assassinato de Urias, a mando de Davi, mas também de homens que estavam, né? Ele ordenou que ficassem juntos a Urias. Então não foi só Urias que morreu. E nós terminamos o vídeo passado falando que por causa disso, né? Davi começou aquilo que o homem planta, o homem também colhe, né? Davi vai começar a colher algumas consequências, né? Quem planta espinhos não colhe flores, né? Jamais. E aí nós paramos no texto em que Absalão agora tem a sua meia-irmã, chamada Tamar, foi abusada, estuprada pelo seu meio-irmão Amon. Eram irmãos apenas por parte de pai. Mas Tamar não. Tamar era irmão por parte de pai e de mãe de Absalão. E Davi não pôde fazer nada, porque Davi estava sem moral, irmãos. Sem moral. Amon fez, e parece que ia ficar por isso mesmo, né? O povo exigindo, Davi já não foi castigado, Deus teve misericórdia, mas esperava-se que Davi, como rei, tomasse atitude. Continuou negligente. E aí, Absalão resolve fazer justiça, o exercício arbitrário das próprias ações. No mundo jurídico é a justiça própria, é fazer justiça com as próprias mãos. Ele foi lá, mata seu meio-irmão, foge para Talmai, terra dos parentes de sua mãe. Davi também não quer que Absalão seja morto. Vai ter um sermão sobre Absalão. A gente vai falar um pouco sobre a morte de Absalão, porque adivinha quem vai matar Absalão, irmãos? Adivinha quem vai matar Absalão? Adivinha quem? Mas aí ele já tinha perdido um filho, né? Amon, morto pelo Absalão, seu meio-irmão, e não queria perder outro filho, né? Não queria perder outro filho. Agora, e Davi não teria coragem de matar Absalão, até porque era seu filho, e ele sabia que ele foi negligente. Primeiro, ele deu um seu mau testemunho em relação a Betseba, mandando matar Urias, e também negligente no tocante a não tomada, a sua omissão em relação a uma atitude, né, contra Amon. E o povo exigia isso. E aí Absalão foge, e aí Joabe aparece em cena, contrata uma mulher, um artista, né, irmão? Uma atriz. Quem sabe aí os autores, né, se fossem os autores de novela, né, aí dos filmes, podia contratar essa mulher, né? Joabe estava por trás, né? A mulher conta a história, 2 filhos, viúva, né? Um matou o outro. Agora o vivo, o povo, os parentes estavam exigindo a morte do vivo, né? Porque matou o irmão. Ela não podia ficar sem filhos, não tinham deixado semente, né? Eram solteiros e tinha que então preservar o nome dos filhos, e a mulher também se culpa, porque Joabe sabe que Davi também se culpava, e Davi fala, não, fique tranquilo. Nós terminamos o primeiro vídeo aí, irmãos. Ninguém vai mexer com seus filhos. E a mulher, a mãe de Joabe, pergunta, por que o juízo não serve para você? Olha só que audácia, irmão. Olha só que coragem. Ele está falando para o rei Davi. Mas Joabe já sabia, irmãos. Joabe conhecia. Joabe estava por trás, manda chamar Absalão, e aí nós terminamos o vídeo dizendo que Davi recebe Absalão para morar na casa de uma irmã, tinha lá os seus servos, era sustentado, mas não tinha presença ao rei. 5 anos sem ver o pai, irmão. 5 anos. 3 anos fugitivo, Talmai, terra da mãe, e 2 em Jerusalém, mas tipo assim, o pai perdoou, mas não perdoou. Eu perdoo, mas você não pisa aqui. Eu perdoo, mas não quero ver tua cara. Irmãos, Davi falhou. E essa falha de Davi fez com que muitos se colocassem do lado de Absalão. A guerra que eu vou contar aqui, então você já sabe que Joabe aparece, intervindo como político,
ele sempre faz isso, né? Sem as ordens de Davi, mata Abner sem as ordens de Davi, seguindo as ordens de Davi, não segue a risca, porque mata mais pessoas, não foi só Urias, e agora, por conta própria, contrata uma mulher, inventa uma história, e agora Davi se sente meio assim, né? Joabe, né, pressionando a trazer Absalão, mas ele não quer nada com Absalão. Ele não quer conversar com Absalão. Ele não, né? Então, você percebe que no capítulo aqui, o que acontece? Absalão dá recado para Joabe. Joabe sabe que o pai não quer vê-lo pintado nem de ouro. O pai não quer ver Absalão pintado nem de ouro, irmãos. 2 vezes, Joabe não vem. Joabe já sabe o que né, Absalão quer. Ele falou para os seus servos assim, tinha servos, né? Davi deixou com ele alguns servos. Está vendo esse plantação de trigo, de cevada aqui, ó? Imagina uma plantação bonita, né? Taca fogo. Tacou fogo, irmão, tacou fogo na plantação de cevada de Joabe. Quando Joabe viu aquilo ali, Joabe quis saber quem tacou fogo. Ah, foi o servo de Absalão. E aí, irmãos, agora ele vai, né? Ele teve um prejuízo. Absalão, você pirou. Não, mas eu estou te chamando aqui 2 vezes, você não vem. E aí, irmãos? Depois do prejuízo, né? Absalão mandou tacar fogo, porque parece que é a única forma de Joabe poder comparecer diante de Absalão, interceder e mediar um encontro com o pai, porque 5 anos sem ver o pai, 5 anos. Não são 5 dias, são 5 semanas, são 5 anos. E o problema, irmãos, é que Davi tinha culpa e Davi continuou agindo errado. Você pode perceber aqui que no final do capítulo aqui, irmãos, não é um tratamento de pai e filho, é um tratamento de, né, de um súdito, né, com um rei. Não é um tratamento de pai e filho aqui. A esse encontro, Joabe é obrigado, né, porque já tinha levado um prejuízo, Absalão determinado, e aí Joabe levou, né? Mas, irmãos, a relação continuou muito ruim entre pai e filho por culpa de Davi. Essa indiferença. Eu aprendi, irmãos, que o contrário, o antônimo de amor não é ódio, é indiferença. A indiferença, e aí Salomão foi ganhando espaço. Salomão não, Absalão. E quando eu pregar sobre Absalão, você vai entender, irmãos, o que vai acontecer por causa deste erro de Davi. Um ótimo rei, quer dizer, teve um episódio aí com Urias, mas um péssimo pai. E esse péssimo pai é consequência também do erro cometido contra Urias, porque ele ficou sem moral para repreender os seus filhos. Agora, irmãos, eu vou contar a história e Joabe vai aparecer de novo aqui. Eu vou pregar depois sobre Joabe. Mas agora, a revolta de Absalão tem apoio do povo. O povo está vendo que Davi está errado. Já que Davi não tomou providências em relação a Amon, deveria pelo menos ter recebido o filho. Davi é indiferente com o filho. É como se Absalão não existisse. E aí Absalão, então, não é bobo nem nada, né? Revoltado, com mágoa do pai, porque não tomou uma providência em relação a tal Mai, que era sua irmã, quando seu meio-irmão a estuprou. Depois chama ele, não quer vê-lo nem pintado de ouro, e aí vai nascer uma rebelião, irmãos. Está no capítulo 15. E aí, irmãos, nós vamos agora para a luta. Começou a ganhar o apoio do povo, muito esperto, querendo já roubar o reino do pai. Aí é o sermão de Absalão. Nós vamos estudar sobre essa figura dos bastidores. Hoje o nosso personagem aqui da história central é Joabe. E aí, irmãos, quando Joabe tem uma força, o povo começa a apoiar Absalão, né? Jovem bonito, irmão, sem defeito, né? Eu lembrei da aparência, né? Quando Samuel foi escolher os filhos de Davi e apareceu ali Eliabe, né? Samuel falou, esse aí, né? Aparência, porte. Só que Absalão, irmãos, não tinha defeito. Perfeito. Bom de conversa. A gente vai estudar isso, né? Gente boa, carismático. Começou a roubar
o coração do povo, porque a gente vai ver aqui um cenário político. Ele quer o trono do pai. O pai tem culpa no cartório, no tocante à omissão em relação a Absalão. E agora, irmãos, Davi dá uma ordem. Davi tem que fugir. Irmãos, Absalão se tornou tão forte, que Davi falou, se nós ficarmos em Jerusalém, nós vamos morrer. Irmãos, Davi não era bobo, Davi tinha noção. Absalão ganhou o apoio do povo, é o momento que Davi está fugindo do povo, é o momento que Davi, diante dos problemas, está sem moral, é uma situação meio crítica a de Davi. Salomão esperto, sabendo o que está acontecendo, roubando o coração das pessoas, e agora o filho, irmãos, vai lutar com o pai. E aí vai aparecer um personagem chamado Amasa. Quem era Amasa, irmãos? Era o comandante de Absalão. Representava para Absalão, que revoltou-se contra o pai, queria usurpar o trono, representava Joabe. Era a função que Joabe tinha no reino de Judá. Era a função que Abner tinha no reino de Israel, comandante da guarda. Só que aí, irmãos, o que vai acontecer? Davi foge com a arca, mas Davi fala assim, olha, Davi tem consciência, irmãos, do seu pecado. Olha que lição Davi nos ensina. Davi está dizendo o seguinte, olha, seja o que Deus quiser. Não vou fazer da arca um amuleto. Lembra quando eu preguei sobre Davi, o idealizador do templo? Assista o vídeo. A arca não era um amuleto, irmãos. É claro que era símbolo da presença de Deus. Davi sai, os sacerdotes, mas Davi pede para que eles voltem com a arca. Então, que Deus faça a vontade dele, irmãos. Que Deus faça. Se for para ele morrer, ele vai morrer na mão de um filho, de homens que estão lutando, né, pelo filho, para que o filho possa assumir o trono. Davi tem consciência disso. E agora os homens voltam para Jerusalém com a arca. Se Deus tiver que me proteger, independentemente da arca que representava a presença de Deus, Deus vai me proteger. Que atitude de Davi. Isso é aceitar, irmãos, a vontade de Deus. Que Deus seja louvado. Eu lembro quando ele recebeu um não, né? O templo, ele louvou ao Senhor diante de um não de Deus. Ele estava pronto para receber qualquer resposta de Deus, mesmo se fosse a permissão de Deus para seu filho tirar-lhe a própria vida. Irmãos, mas Davi vai com o povo chorando. Irmãos, os nossos erros interferem da vida, os erros de Davi não interferiram só na família dele, mas a nação, o povo. Entende? Olha o peso de um erro, irmãos, de erros. E agora, irmãos, Davi volta para Jerusalém, né? A gente vai ver que depois Davi pede para a arca voltar para Jerusalém. Ele continua fugindo pelo deserto. Absalão está interessado, é claro, na morte de Davi. A questão aqui não é roubar a arca, como os filisteus fizeram, não é isso. E agora vamos atrás de Davi. O capítulo 18 diz que, indo Absalão, versículo 9, diga amém quando achar o texto. Eu vou ler o primeiro verso e vou contar a história. Montados no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos expressos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Irmãos, Deus é tão misericordioso para com Davi, que Davi vai vencer. Davi vai vencer essa guerra contra o próprio filho. Davi está fugindo, mas ele também está disposto a morrer, se essa fosse a vontade de Deus. Quando o exército de Absalão percebe, irmãos, que está perdendo a batalha contra o exército de Davi, Salomão resolve agora fugir. Veja bem, ele está fugindo, porque ele é o usurpador do trono. Os homens estão lutando por ele. Mas diz assim, irmãos, que ele estava montado no mulo, e agora, irmãos, ele passando por debaixo de um carvalho, ele tinha uma cabeleira, né? Diz que a sua cabeça, na verdade, foram os seus cabelos que ficaram
presos, enroscaram ali nos arvoredos. Ele estava montado, o mulo passou e ele ficou, irmão. Olha que cena até engraçada. Seria, irmãos, até engraçado se não fosse trágico. Seria cômico se não fosse trágico, porque o mulo passou, mas ele tinha um cabelo, né? E a sua cabeça, o seu cabelo ficou enroscado nos arvoredos. O mulo passou e ele ficou ali de pendurado, irmãos. E o mulo foi embora. O homem viu aquilo ali, um servo, avisa para Joabe, olha, está ali pendurado. O mulo passou e ele ficou preso pelo cabelo, né? Joabe, por que você não matou? Não. O rei disse que eu não deveria matá-lo. Eu te pagaria. Olha só, irmão, Joabe vai desobedecer uma ordem do rei. Por que não matou? Porque Davi diz assim, não sei se seria possível, mas no caso era, tratai-o, o jovem, com brandura. Irmãos, numa guerra, o homem quer tirar, o filho quer tirar o trono, destronar o pai, quer matar o pai. E agora diz assim, olha, tratai o mancebo, o jovem, com brandura. Irmãos, era possível, porque Absalão estava indefeso. Então, aquele servo, né, o soldado, avisa Joabe, e sabe o que Joabe faz? Vai lá, irmãos. Já tem as mãos sujas de sangue, né? Vai matar mais um. Só que aqui é o filho do rei, irmãos. É o filho do rei. Joabe não pensou duas vezes, irmãos. Tipo assim, quem está na guerra é para matar ou para morrer. E aí, irmãos, termina com Davi chorando amargamente. Irmãos, quando Davi recebe lá no deserto a notícia, Davi chora. E quem não conhecesse a história achava que Davi, o exército de Davi, tinha perdido a guerra. Não, eles venceram a guerra. Mas a morte de Absalão, irmãos, é como se fosse... Davi até desejava ter perdido a guerra, mas tendo seu filho. Mas Davi ganhou a guerra, mas por causa da atitude de Joabe, covarde, desobedecendo a ordem do rei. Ganhou a guerra, mas perdeu o filho. Irmãos, agora imagine Joabe desobedecendo uma ordem do rei. É por isso, irmãos, eu vou fazer questão de voltar aqui. Diz assim, Davi diz assim, eu não posso, eu sou fraco, ungido de Deus. Segundo Samuel 3, verso 19. Não posso com os filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Mas que o Senhor pague a maldade deles. Quem planta, colhe, no devido tempo. Você vai perceber, irmãos, que Joabe colheu. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E agora, Davi chorando ali, alto, irmãos, o povo vendo, o exército vendo. Imagina a situação. O povo, em vez de Davi estar comemorando, e Davi, irmãos, fez isso alto, fez isso de forma pública. E agora Joabe fica ali indignado com aquilo. E olha que foi ele que matou Absalão, pendurado, né, totalmente indefeso. E agora ele confronta Davi. Fala assim, Davi, pare de chorar, Davi. O que é isso, Davi? Nós não valemos nada para você? Nós corremos o risco de morrer na mão de Absalão? Parece que você, ao contrário, você ama quem te aborrece e aborrece quem te ama? Pare o choro. Irmão, falou assim, porque senão nenhum de nós vamos mais lutar por você. Irmãos, ele mandava no exército. Ele era o chefe do exército. Como tinha influência, irmão. Sagaz. Davi, irmãos, limpou os olhos, lá no seu quarto, né? O povo lá fora, parece que era um velório, ganharam a guerra, mas estava em clima de velório, por causa da morte de Absalão. E Davi, eu fico imaginando, aqui no texto não é bem claro, mas eu fico imaginando Davi falando assim, olha gente, obrigado, né? Tentando ali, depois do choro, da repreensão, do confronto de Joabe. Joabe era audacioso, irmãos. Confrontava mesmo Davi. Ah, irmãos, mas ficou uma mágoa. Quando Davi volta para Jerusalém, ficou uma mágoa, irmãos. Ele matou o filho do rei. Irmãos, a sangue frio. Contaram a história. Olha, ele estava dependurado. Ele estava indefeso. E Davi resolve nomear agora, irmãos,
Davi resolve nomear agora um homem chamado Amassa. Davi queria fazer uma política, né? Porque era o povo de Israel. Era o povo de Israel que estava com Absalão. Davi nomeia Amassa, que era o comandante do exército, para fazer uma média, disse assim: olha, Amassa, vem cá, você é osso do meu osso, ossos dos meus ossos, osso do meu osso, carne da minha carne. Eu lembrei de Adão e Eva. Somos um só, somos um. Você vai fazer parte do meu exército, você vai ocupar o lugar de Joabe, irmãos. Não era só uma questão política, era uma mágoa que Davi tinha de Joabe, porque matou seu filho a sangue frio, matou mais homens no confronto lá, que estavam com Urias, matou Abner, a traição. E agora, irmãos, eu vou terminar aqui, indo para o final aqui do texto. Então Davi reprovou, Joabe reprovou Davi. Davi agora, claro, irmãos, que politicamente, né, o povo, agora nós vamos seguir Davi, porque o líder de vocês, o comandante de vocês, agora é o meu comandante. Estou colocando no lugar de Joabe. Absalão já tinha morrido, vão seguir quem? Davi? Não tinha mais Isbovete, não tinha mais, era Davi. Irmãos, e agora Davi volta para Jerusalém, porque a arca ficou, mas Davi e o povo estavam fugindo. Parte do povo, porque a outra parte, a maior parte estava com Absalão. E aí, irmãos, eu vou explicar o capítulo 20 de uma forma mais detalhada em um outro momento. Mas aqui vai falar de um homem chamado Seba. O que acontece? Porque, assim, o reino estava dividido, né, irmãos? Assim, não era a divisão profética, porque acontece com Aimaas, no capítulo 12, ali 13, né? 12 ali, depois, né, da idolatria, né? Capítulo 11 de Salomão. Aí Aimaas profetiza, né? Aquela história de Roboão com seus impostos, subjugando o povo, né? O reino é dividido. Mas esse reino, irmãos, ele nunca teve uma unificação. Nunca teve unificação. E agora o que vai acontecer? A tribo de Judá reconhece Davi. São os primeiros a reconhecer Davi como rei sobre todo Israel. Só que tinha um homem chamado Seba. Ele não era da tribo de Judá. Davi era da tribo de Judá. Mas esse homem chamado Seba, ele é da tribo de Benjamim. Esse homem chamado Seba, ele é da casa de Saul. Então ele não quer aceitar o reinado de Davi. Então no capítulo 20 ele tem uma ideia, fala a sedição de Seba, a rebelião de Seba. Seba é tipo de um rebelde sem causa, sabe, irmãos? Já ouviram a expressão rebelde sem causa? Não havia razão, até porque o reino de Davi já havia lutado com Absalão, seu filho. Mas esse Seba resolveu, irmãos, juntar algumas pessoas para tentar, irmãos, se rebelar contra o rei de todo Israel. Esse Seba, então, vai numa cidade chamada Abel-Bet-Maaca, e ele está, sabe, irmãos, levantando um montim, ele está, né, preparando uma revolta, uma sedição, e nós vimos que isso já havia acontecido há pouco tempo no reino de Israel, quando Salomão também, desta forma, ele procura o apoio do povo para lutar contra Davi. Você lembra que o povo apoiou Absalão, o povo apoiou. Então, irmãos, ele queria, agora, Davi com medo, né, de uma nova rebelião. Davi providencia os homens, e agora chama Amasa. Amasa, irmãos, é aquele quem ocupou o lugar de Joabe. Só que Amasa, irmãos, ele não conseguiu organizar o povo. Davi deu 3 dias. Mas ele não conseguiu convocar o povo. Ele ficou no lugar de Joabe. Ele era general do exército, mas não tinha o exército. É um general que não tem o exército. Não tem o povo. E agora, irmãos, Davi percebendo que tem que ser tomada uma atitude rápida. Davi, então, irmãos, fala para Abisai. Abisai era irmão de Joabe. E fala: Abisai, você também é valente, você também é homem de guerra.
Convoca o povo estava familiarizado com Abisai. Você percebe que Davi não chama Joabe já tinha perdido o cargo, mas Abisai, como era irmão de Joabe, ele conversa com Joabe. E agora Joabe, irmão, sem as ordens de Davi, por conta própria, ele sempre agiu por conta própria. Confrontava Davi, ele veste as vestes reais. E agora, irmãos, eles chegam nessa cidade, Abel Bet-Maaca, onde Zeba está ali querendo apoio, né, para levantar uma rebelião, né, contra Davi. E agora, irmãos, quando os moradores sabem que quem está do lado de fora não é mais a massa, agora é Joabe, o povo temeu. A cidade era murada, e aí vai entrar agora, irmãos, uma mulher. No capítulo 14 nós vimos aqui uma mulher chamada sinônimo, uma mulher de Tecoa, uma mulher sábia. Mas essa mulher aqui para mim, do capítulo 20 de Abel Bet-Maaca, eu acho que ela é mais sábia, porque ela lá foi uma personagem, né? Capítulo 14 foi uma personagem que Joabe, né, escolheu, colocou as palavras na boca da mulher, mas essa mulher, irmãos, fala com a sua sabedoria que lhe é peculiar. E ela então resolve ali, irmãos, sabendo que eles iam atacar a cidade, temendo Joabe. Joabe, irmãos, ele não tinha pena de ninguém, ele não tinha misericórdia de ninguém. E Joabe já estava ali armando pedras para subir o muro. Imagine só, pedras, a cidade era murada. A Bíblia não fala o tamanho do muro, mas a cidade, irmãos, era murada, e agora eles começaram a colocar pedras. As pedras serviriam como escadas, como degraus de escada. E agora, irmãos, a mulher também do lado de dentro teve a mesma ideia, porque a Bíblia não fala que os portões foram abertos, entende? Mas a mulher, temendo o pior possível, ela então, com a ajuda do povo, ela também faz pedras do lado de dentro do muro. O povo do lado de fora, querendo entrar na cidade, ela do lado de dentro, com a ajuda do povo, porque queria falar com Joabe. Ela não sabia quem era Joabe, irmãos. Ela não sabia quem era Joabe. E aí o texto diz, irmãos, que de repente eu fico imaginando a forma como ela convocou o povo. Me ajudem aqui, eu preciso falar com Joabe. Esse exército vai entrar, não vai poupar homens, mulheres nem criança. Quem está à frente é Joabe. E agora, irmãos, o que acontece aqui é algo impressionante. Porque a mulher vai usar a sua arma, e a sua arma aqui não é uma espada, irmãos, até porque, mesmo com espada, ela não tinha condições de vencer o mais fraco dos homens do exército de Davi, agora comandado por Joabe, sem o conhecimento de Davi. Mas a sua arma é a sabedoria, irmãos. Ela procura saber quem é Joabe. Em alguns momentos, você tem que resolver um problema. Caso de vida ou morte, tem que ser com a pessoa certa. Porque os homens viram a cabeça da mulher do lado de dentro do muro, e os homens disseram o seguinte: olha, o que você quer? Eu quero falar com Joabe. Não, nos diga, nós passaremos o recado. O que você quer? Joabe está ocupado, ele não pode te ouvir. Não, é Joabe. Eu preciso falar com Joabe. É só Joabe. Irmãos, e aí alguém fala: olha, tem uma mulher aí que diz que é você. Nós já falamos que o recado a gente passa, é você. Joabe, então, fico pensando que vai, quem sabe, né, até quem sabe com uma certa indiferença, a mulher perturbando. E a mulher fala o seguinte: olha, Joabe, é você que é Joabe. Essa cidade nós temos um histórico, Joabe. Aqui é a terra dos homens sábios, a terra dos homens cultos. E nossa cidade já ajudou muito essa região. Pessoas que precisavam de conselhos. Essa cidade é uma cidade conselheira. Os homens são sábios, né? Nós temos uma biografia, uma linda biografia. A nossa arma não é uma espada. Nós somos homens pacíficos. E aí, irmãos, resumindo a história, Joabe falou: olha, mas eu não tenho nada contra vocês. E realmente não tinha, irmãos. Mas Seba está aí dentro. Seba está aí dentro. Tem um camarada aí, chamado Seba. Nós só queremos ele só. Eu garanto para você, nos dê ele que a gente vai embora. A mulher pediu um tempo, conversa com os anciões da cidade, fala: olha, Joabe está exigindo Seba.
Vocês acham melhor a gente entregar a cabeça de Seba? Ou vocês preferem enfrentar Joabe? Irmãos, Joabe estava com uns 37 valentes ali de Davi. Vocês acham que tem alguma chance? Vocês acham que Seba vai livrar seus filhos, suas mulheres, seus netos, sua família, seus familiares? Você acha que Seba vai vencer Joabe? O homem sem misericórdia? De repente, irmão, só viu a cabeça. A cabeça de Seba passando pelo muro. Eu acho que esse muro não devia ser muito alto. Quem sabe subiram nas pedras que estavam do lado de dentro e arremessaram a cabeça. E diz aqui que Joabe cumpriu a sua palavra e foi-se embora. Não houve nenhuma morte. Olha só, irmãos, não morreu ninguém. Eu vou terminar com o livro de Reis. Estou caminhando para o final. O livro de Reis é outro livro, mas é o final da história. Agora Adonias está no trono, querendo o trono, usurpando o trono. Davi prometeu a Betseba, que o trono seria de Salomão. O primeiro filho morreu, apesar das intercessões. Aquele primeiro filho, da traição, lembra que traiu Urias? Deus, irmãos, não poupou a vida daquele filho. Mas agora, depois de Urias morto, Davi casa com Betseba, tem um filho chamado Salomão. Só que Davi está velhinho, irmãos, Davi está vivo ainda. Mas Davi não apossou Salomão, irmãos. Geralmente a posse se dava quando os reis morriam. E aí o príncipe se tornava rei após o falecimento do pai. Mas Davi foi honrado, irmãos, porque Davi é um dos únicos reis aqui, tanto de Israel como Judá, que apresentou o novo rei Salomão para o povo. Ele apossou Salomão, ele transferiu o reinado em vida. Mas sabe por quê? Porque quando Davi estava já bem velhinho, arrumaram estava tão velho, irmãos, e Reis fala isso, eu estou caminhando para o final, que arrumaram ali uma donzela para aquecer Davi, uma virgem para aquecer Davi, dormir em cima de Davi. Geralmente as pessoas, quando chegam a uma determinada idade, sentem muito frio. Eu falo porque eu tenho um pai, né, já com 91 anos de idade, sente muito frio. E aquela mulher, irmãos, não era para ter relações com Davi, era uma virgem, continuaria virgem. Era para aquecê-lo. Mas aí, irmãos, Natan chega e fala, olha, Betseba, você tem que conversar rapidamente com Davi. Porque Adonias fez uma festa, programou uma festa aí, e o objetivo da festa tem lá Joabe, tá vendo Joabe entrando de novo aí, na questão política? Só que Joabe agora, irmãos, sendo desprezado por Davi, perdeu o cargo porque a massa foi colocada no lugar dele, lembra? Ele resolve se colocar no lugar de Adonias, sabe? Até porque Davi já estava morrendo. Salomão era filho de digamos assim, de uma bastarda, porque, entende, irmão? Era um filho bastardo porque foi um filho tido fora de um casamento, né? Com uma mulher que não era mulher dele. Né? Então, se Adonias tivesse no poder, irmãos, provavelmente Adonias mandaria matar Betseba e Salomão, porque Salomão também teria direito, não por ser o filho mais velho, não. Adonias tinha direito por ser o filho mais velho, Amon, Absalão e Adonias. Mas Deus escolheu, irmãos, Salomão. E agora ele, com medo de perder o trono, ele resolve por conta própria, com a ajuda de sacerdote Abiatar, a liderança espiritual, sacerdotal, levítica, e com o apoio de Joabe, o temido. Ele falou, não, com Joabe aqui é uma questão de tempo. Davi já está morrendo. Mas aí, irmãos, Davi, às pressas, proclama Salomão rei. E quando Davi estava proclamando Salomão rei, tudo feito de forma rápida, diz que Adonias, em céu aberto, estava ali achando que seria o futuro rei de Israel, mas Deus não o permitiu. E no capítulo 2, irmãos, Deus dá instrução a Salomão. Seja homem. Ser homem é ser obediente a Deus. Ser homem aqui não é ser valentão como Joabe, não é que não tinha medo de matar ou de morrer. Ser homem é ser obediente. Mas Joabe é citado também. E Davi fala o seguinte, olha, cuidado com esse homem. Aí conta o que ele fez com Abner.
o que ele fez com Urias. Conta também o que ele fez, irmãos, com Amasa. Era um homem influente. Davi chegou a dizer o seguinte: olha, não posso com os filhos de Zerua. Tenha cuidado com ele. Irmãos, capítulo 1 e 2 narra a morte de Adonias. Adonias seria poupado, mas se você ver a história, ele demonstrou ser um perigo. É por isso que o texto termina, no capítulo 2, dizendo que Salomão só pôde declarar-se tranquilamente rei após a morte de Adonias. Adonias seria um perigo, irmãos, porque vira e mexe representava um perigo, o trono de Salomão. E o texto termina com Joabe, irmãos, sendo morto. Ele estava no altar, nas pontas do altar que ficava no templo, achando que ali, irmãos, estava isento. Joiada foi lá, falou: sai daí, rapaz, com a ordem de matá-lo. Ele achou, irmãos, que pelo fato de estar na igreja, aquele crime não seria cometido. Joiada chega para Salomão e fala: olha, o homem está lá dentro do altar, do templo, com as pontas, né, as mãos sobre a ponta do altar, dizendo que não sai de lá, achando, irmãos, que não fosse assassiná-lo lá dentro. Mas Joabe era tão perigoso que Salomão deu a ordem para que ele fosse executado dentro da igreja, com as mãos no templo. Morreu, irmãos, porque ele foi frio, ele foi sanguinário, ele foi sem misericórdia. E aquilo que o homem plantar, certamente, ele ceifará. No devido tempo, ele vai plantar. Ele, com ferro fere. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Morreu a espada por joiada, dentro do templo, pelas atrocidades que se fez. Ele praticou. Resolvia as coisas do jeito dele, da forma dele. Um homem sem misericórdia. Um homem astuto. Mas teve o fim, irmãos, que mereceu. Que possamos aprender com a história desses homens. Que Deus nos abençoe mais uma vez e que o Senhor nos bendiga, é o meu sincero desejo e oração. Amém.